Bom, pessoal, vamos apresentar aos amigos esse modelo da Sanremo, o 9165. Tá? Ele basicamente é um slip joint que trava, tá? Não tem maiores delongas sobre isso. Então vamos apresentar o canivete. Já adianto, eu esqueci de pesá-lo, mas isso vocês acham, essa informação na internet, isso não é problema e tal. Ele só é um canivete muito leve para o tamanho dele, tá? E com outro detalhe, o peso é muito bem distribuído, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse canivete. Ele, como vocês podem ver pelo dorso, é um slip joint, tá? Com muito pouca tensão na mola, muito pouca tensão, olha só, tá? Sem fazer força, sem nada. Só para os amigos terem uma ideia de termos de comparação, aqui um slip joint da Victorinox, tá? Olha a diferença da tensão. Eu tenho que fazer força cá na ponta da lâmina para aproveitar melhor a alavanca, e mesmo assim a mola resiste, tá? Aí alguém pode pensar, poxa, então isso é defeito? Eu diria que não é defeito, gente, já que o canivete foi projetado para também trabalhar como um canivete de trava. Isso não é muito problemático, entre aspas. É problema sim, mas quando coloca-se a trava, isso fica quase resolvido, ou resolvido, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre ele. Esse modelo aqui, eu preferi comprar o de talas de G10, só G10, que ele tem um modelo com talas de G10 folheada com uma tala externa de fibra de carbono, que parece ser até texturado, tá? Mas nesse caso eu prefiro a textura do G10, e tem um modelo também em talas de alumínio. Qual o detalhe dessas talas, gente? Esse canivete só tem talas de G10, ele não tem liners de aço. Aí alguém está pensando, ô Cabral, não tem liners de aço? Não, não tem e não é necessário. E não é só para esse canivete, não. A Cold Steel produz modelos de canivetes absurdamente robustos, com as travas Triad Locks, e ele só tem talas em G10, nada de liner de aço. Inclusive a falta de liner de aço é um dos motivos que levam esse canivete a ser tão leve para o tamanho dele, tá? A distribuição de peso, né? O centro de massa dele fica mais ou menos aqui, ou seja, ele é um pouco orientado à frente no peso, mas quando você empunha, a sensação é que ele é absurdamente leve, e além do conforto na empunhadura, mas é muito leve mesmo. Eu tenho a mesma sensação que se eu estivesse usando um Victorinox solo, tá? Sendo que a lâmina, em termos de comprimento total, nem é muito diferente não, tá? Nem é muito diferente não. Mas em termos de espessura, essa do Sanremo tem 3.1 na sua espessura máxima, e o Victorinox são 2.5 milímetros de espessura máxima, tá? Então aqui vocês já veem uma diferença. E pela largura da folha da lâmina, isso faz com que o peso seja orientado um pouco mais à frente. Outro detalhe, gente, que eu gostaria de mostrar. Mas tem um detalhe. Isso aqui, essa baixíssima tensão da mola, isso tem como ser minimizado imediatamente, tá? Cabral, como é que se minimiza isso? Simples. Usando uma chave Torx 8, que é a que casa no pino pivô, você apertar o pino pivô, tá? Que ele vem com uma relativa boa folga, tá? Você apertando minimiza. Que mais que eu posso falar? O clipe dele é do tipo
deep pocket carry, ou seja, ele vai fundo no bolso, ficando exposto. Vamos colocar aqui que visualiza melhor. Essa parte aqui é a única coisa que fica exposta no bolso, tá? Então é interessante, a tensão do clipe é muito boa, tá? Muito boa a tensão do clipe. Ele só vem com esses dois parafusos aqui de fixação das talas, tá? Esse é um dos motivos da tensão da mola ser baixa. Ela tem pouca fricção nas talas, tá? E tem o pino pivô aqui. Inclusive eu já adianto, os amigos, é uma coisa que eu vou fazer. Tem aqui um dos parafusos que eu ganhei de presente, para aumentar a fricção da tala na mola do slip joint. Eu vou simplesmente colocar um outro parafuso estrutural aqui, apertando mais isso. Aumenta a fricção da mola nas talas e com isso ganha maior tensão aqui, tá? É assim nos Victorinox, que além a mola desse Sanremo, ela tem cerca de só de uns 6 milímetros, talvez 5,5 a 6 milímetros de largura, tá? Largura da mola, ou seja, 5,5 a 6 milímetros de largura, que não é muito diferente da mola de um Victorinox. Com um detalhe, a mola do Victorinox, ela tem uns dentes nela para dentro da empunhadura dos liners que aumentam a fricção e por isso ela tem uma tensão muito boa, além dela ter um pino de fixação estrutural cá na frente, o que ajuda a aumentar o atrito da mola com a estrutura do canivete. Esse é um dos motivos. E quem está achando essa mola com pouca tensão, eu vou mostrar que aqui é o plus desse canivete. Ele vem com um pino, tá? Trava, que é um eixozinho de metal sólido, tá? Com diâmetro de 3,4 milímetros. A cabeça dele é um pouco maior, tá? Que de forma que quando você o insere aqui, o canivete vira uma lâmina travada. Alguns diriam lâmina fixa, não chega a tanto, tá? Mas ele trava. Aí vocês estão vendo que tem um ligeiro movimento aqui, ó. É que as tolerâncias não são lá muito baixas não, tá? A adaptação podia ser melhor, tá? Mas para quem acha que isso é falta de controle de qualidade, não é não. Vejam esse Victorinox com trava do tipo sliding bar, ou seja, barra deslizante. A mesma coisa, ó. Ele tem o mesmo movimento para baixo e para cima, tá? E é um Victorinox. Então já adianto para os amigos, quem tem toque, é melhor ficar longe desse canivete. Quem acha que não pode conviver com esse ligeiro movimento de lâmina, é melhor ficar longe desse canivete, porque ele realmente apresenta esse ligeiro blade play, tá? Mesmo com pino inserido. Agora os amigos querem ver uma coisa? Ó, esse é o movimentozinho dele, ó. Vamos, ó. Agora querem ver? Apertei o pino pivô. Olha como diminui. Eu tenho que forçar para ele fazer o movimento. Cabral, e se tirar o pino pivô, não, o pino trava, perdão. E se tirar o pino trava? Olha como fica a tensão agora. Ó, agora eu tenho que fazer força para ele movimentar. Ó, tem que fazer força para ele movimentar. Então isso, vamos dizer, não corrige o problema da falta de tensão da mola, mas minimiza, tá? E o pino trava vai aqui, tá? Sempre pelo lado direito da face do canivete, o lado do clipe dele, já que o clipe dele não é reversível.
O clipe dele tem 2 parafusos. Ah, mas 2 parafusos não propicia movimento? Propiciaria se ele não tivesse um nicho no G10, tá? Então ele tem um nichozinho onde ele encaixa, então ele evita o movimento. Outro detalhe, para se desmontar o canivete, você tem que primeiro remover o clipe para ter acesso a esse parafuso de fixação. Um outro detalhe, gente, essa mola do slip joint, como eu comentei, o pino trava vai na mola e não na lâmina, tanto aqui quanto aqui na frente, tá? É a mola que é travada, então impede que a lâmina, ao tentar se deslocar ou deslizar, levante a mola, como está acontecendo aqui. O pino trava a mola. Então, gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo, canivete não é uma lâmina para tomar pancada, mesmo canivetes robustos, tá? No caso desse canivete, não é que o pino trava corra risco de fraturar. É pouco provável que isso aconteça. Não é impossível, mas é pouco provável. É mais fácil você ter uma fratura na mola ou na lâmina do que no pino trava, tá? Por que isso? A mola, mesmo aqui onde ela tem, vamos dizer, um dente, já que o batente dela na lâmina, ela toca intestada aqui e tem um recessozinho para baixo onde ela encaixa na lâmina. O furo para encaixar o pino trava deixa a parte superior da mola com apenas 1 milímetro de espessura. Então vocês imaginem que isso aqui seja a mola, eu tenho um furo aqui para encaixar o pino trava e resta apenas 1 milímetro de espessura aqui na parte superior da mola, nessa região aqui, e talvez 1,5 na parte de baixo. Quando você faz força com o canivete, com o fio para baixo, se você quer cortar um galho, quer cortar um tambor de plástico, não tem problema. A força que vai ser feita na lâmina vai ser transmitida para a testa da mola do slip joint, tá? Basicamente para a testa, então não tem muito problema. Agora, se você resolver bater a espinha do canivete ou forçar a espinha do canivete, aí você está forçando essa seção de 1 milímetro da mola, tá? Porque o que vai acontecer? Apesar de que aqui dentro, tá, não tem iluminação, mas tem um pino batente aqui, que é o limitador da lâmina, que evita que a lâmina entre mais na empunhadura e acabe roçando na mola do slip joint. Então tem um pino sólido de aço, me parece sólido, né? De aço. Aqui eu não desmontei ele ainda, vou fazer quando eu for adicionar esse parafuso aqui, mas me parece um pino sólido, batente, que toca justamente aqui no, vamos chamar isso de tangue da lâmina, né? Para limitar o curso dela, e que também funciona um pouco, tá? Para quando você faz força com o fio para baixo, evitar que a mola se desloque para baixo, podendo empenar, tá? Então, ou seja, para os usos, vamos dizer, usuais ou não abusivos de qualquer canivete, esse canivete aqui não tem problema nenhum, tá? Para alguém que estiver interessado em algumas medidas, a espessura máxima da empunhadura cerca de 9,5 milímetros, ou seja, quase 1 centímetro, largura 2 centímetros aqui, no ponto mais largo, no ponto mais largo, 2,5 centímetros, espessura do passador de lanyard, ou diâmetro, melhor colocar, desculpe, diâmetro do passador de lanyard, 5 milímetros, tá? Cabral, e esse buraco na lâmina? Gente, isso é o seguinte, esse canivete, ele vem com um tube stud bilateral, ou seja, para você abri-lo com o polegar, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Por que eu removi de cara? Primeiro,
por ser um slip joint e com a mola com pouca tensão, e mesmo ajustada, apertada desse jeito, você consegue abrir a lâmina com as duas mãos, mesmo sem um nick nail aqui, tá? E com o principal, o thumb stud ficando aqui, você perde cerca de 1 centímetro do fio da lâmina para cortar qualquer coisa. Imaginem, por exemplo, que você vai cortar uma laranja grande. Você começou a entrar, o thumb stud dela vai empacar na laranja, tá? E com outro detalhe, ele não é que te impeça a afiação, mas ele te atrapalha muito, porque você tem que fazer a afiação bem angulada para a pedra não impactar no thumb stud. Então eu já retirei e já aviso os amigos, se alguém tiver a intenção de remover o thumb stud, aqueça com ferro de solda, porque ele tem uma trava química, e com um detalhe, ele não tem nenhuma trava na lâmina do canivete, porque, por exemplo, alguns canivetes têm o buraco redondo, mas tem uma parte que é achatada, tá? De modo que um dos lados do thumb stud também é achatado, então esse lado não gira. No caso desse canivete, não. É aquele thumb stud comum com um parafusinho entrando dentro da fêmea e ambos os lados giram. Então, o que eu fiz? Em vez de usar ferro de solda, e como eu não ia usar o thumb stud, simplesmente peguei uma Dremel. Aí se você quiser fazer isso, eu recomendo que você faça do lado esquerdo, tá? Que é o lado que tem o macho do parafuso. Eu fiz uma fendazinha em cima do parafuso, só segurei com o alicate do lado de cá e com a chave de fenda removi, porque usando 2 alicatezinhos, sem usar o ferro de solda, deu um trabalho danado e não estava querendo ir. Aí eu perdi a paciência, fiz uma fendazinha em cima, não inutiliza o thumb stud e tal, e removi. Então agora vamos ao que mais interessa, que são os detalhes da lâmina. Gente, essa lâmina é uma maravilha para fatiar, tá? Ela é full flat, tá? Full flat. O fio de fábrica é absolutamente simétrico. 1 milímetro de extensão desde a borda até o ombro, em toda a extensão do fio, tanto de um lado quanto de outro. O desbaste, inclusive, da lâmina, o desbaste primário, o full flat dela, é absolutamente simétrico também. Cabral, como é que você sabe disso? Simples, todo mundo sabe que para mim não importa o quão bom seja o fio de fábrica. Por melhor que ele seja, ele é um fio fatigado que vai se perder mais rapidamente. Tem gente que faz de tudo para não perder esse fio de fábrica, o que é uma grande bobagem. Então qual a minha primeira providência? A lâmina tem alto potencial para ser uma excelente fatiadora. Ela é um distal taper, cujo distal taper começa já daqui, é bem discreto daqui, mas daqui em diante ele é bem acentuado, ou seja, facilita o fatiamento. A geometria dela na região do fio, gente, essa curva dela aqui, faz com que nessa primeira seção, que parece ser mais plana, mas não é, tem uma ligeira curvatura, quando você for fazer um corte numa superfície plana, vamos usar aqui o paquímetro de exemplo. Se você for fazer um corte aqui e girar a lâmina em cima de uma superfície plana, ela toca não mais do que 2 centímetros por vez aqui, depois aqui, e aqui vai diminuindo para 1 centímetro e tal. Por quê? Porque acentua o grau de curvatura. O que isso significa? Significa que quando você exerce pressão para cortar alguma coisa, menos área do fio está em contato com essa coisa a ser cortada, logo a força é concentrada e o corte se torna mais eficiente. E o fato dela ter essa curvatura praticamente constante, aqui é mais discreto, tá? Mas nela toda é uma curvatura mais constante, faz com que esse corte se deslize melhor quando você estiver cortando, associado então à geometria geral e mais essa geometria de curva ou de arco do fio, faz com que os cortes sejam muito facilitados. Como eu disse, o fio de fábrica
no ombro dele, que estava 1 milímetro mais ou menos, né, entre a borda extrema e o ombro, então tinha 1 milímetro de comprimento aqui, o paquímetro mediu no ombro desse fio de fábrica 0,4 milímetros. Isso é bom ou é ruim? É mais ou menos, gente. Para uma lâmina de produção, é relativamente bom essa medida. Mas eu ainda considero um pouco peituda aqui. Então, qual foi a minha providência? Não deitei ela totalmente na pedra. Comecei o primeiro desbaste a 5 graus, depois 7 graus e meio, depois 10 graus, 12,5 e aí fiz um microfio de 15 graus. Pois bem, com o fio de fábrica, vamos setar o paquímetro aqui em 1 milímetro. Com o fio de fábrica, o paquímetro entrava 5 milímetros na lâmina, tá? Depois desse pequeno desbaste, apesar de não mexer mais aqui para cima da lâmina, ele passou a entrar 6 milímetros. É um ganhozinho, tá? Mas já é alguma coisa. Aí alguém está falando, ah, Cabral, mas 6 milímetros não é muito pouco com o paquímetro travado a 1 milímetro? Ô, gente, na verdade, se eu for comparar com outros canivetes meus, como os Buck, mas vocês querem ver uma coisa? Uma lâmina Victorinox, desses canivetes de 111 milímetros, que é uma lâmina bem mais delgada, como vocês puderam ver. Essa tem 2,5 de espessura máxima e um distal taper razoável, tá? Melhor até do que ele. Vejam quanto que o paquímetro entra. Quase 5 milímetros, não chega a 5 milímetros. E olha que essa lâmina do Victorinox tem muito boa habilidade de corte. Então essa aqui, que é uma folha mais larga, mais espessa na espinha, o paquímetro está entrando agora 6. E o original de fábrica entrava 5, até um pouco mais do que esse Victorinox, tá? Então isso já mostra que esse canivete é um bom slicer. E se os amigos repararem na geometria geral da lâmina, ela vai ficar muito assemelhada a boas paring knives que você vê por aí, que são facas de cozinha para aparar alimentos, carne, vegetais, frutas, verduras e tal. Essa geometria, gente, como eu estou comentando, ela é excelente para cortar, principalmente fatiar, tá? Então, um dos motivos, de novo, de eu ter removido o tungstano, para aproveitar todo o potencial dela. Cabral, e o aço? O aço vem timbrado aqui, 12C27, chamado aço all around, né? Ele é bom em vários aspectos, principalmente para IDC e faca de cozinha. Agora, vamos ao detalhe que é, digamos, broxante, né? Muita gente já considera o pequeno blade play no sentido vertical da lâmina algo broxante. Eu já mostrei que isso pode ser minimizado bastando apertar o pino pivô, mais nada, tá? E eu vou corrigir, entre aspas, isso eventualmente fazendo uma furação nas talas e colocando outro pino estrutural, tá? De trava de tala. Mas qual o detalhe dessa lâmina em termos de dureza, gente? Infelizmente, para mim, que todo mundo sabe que eu advogo que lâminas com maior dureza são mais eficientes, e realmente são, a dureza dessa lâmina em 12C27 deste exemplar da Sanremo está em 56 RC. Ô Cabral, mas 56 é a dureza de todos os Victorinox, né? Pelo menos os 1041-16, 1041-10, seja lá o que for. Gente, mas esse aço, essa lâmina teria um desempenho muito, mas muito superior se ela tivesse aí na casa dos 60 RC, que esse aço suporta, com extrema tranquilidade. Agora, tem o outro lado.
O tratamento térmico dessa lâmina está muito bom. Por favor, não confundam qualidade de tratamento térmico com dureza de lâmina. As coisas são independentes. Tá certo, para você ter uma lâmina com alta dureza, você precisa de um excelente tratamento térmico para outras características metalúrgicas da lâmina ficarem melhores, como resistência à fratura, resistência à deformação, manutenção de fio, mas uma coisa independe de outra. Você pode ter uma lâmina dessa com 60 de dureza e o grão do aço crescido, ou seja, vai microfraturar igual um doido e a lâmina vai ser muito suscetível à fratura. Cabral, como é que você pode afirmar que o tratamento térmico dessa lâmina está bom? Simples, gente. No afiar, ela não só afia, que é uma maravilha, tá? Como aceita fio bem agudo e suave e mantém esse fio. Isso é um bom indicativo de grão pequeno na matriz do aço, tá? Então, quer dizer, Cabral, é mais fácil você ter um bom tratamento térmico com uma dureza final na lâmina menor, como é o caso desse canivete? Sim, isso é verdade. Você, digamos que não precisa muita atenção no tratamento térmico, porque você não precisa levar muito a temperatura. Você chegando aí em torno de 1025 graus, você consegue um grão bem pequeno e depois no revenimento você baixa mais a dureza sem problema nenhum, tá? Já para você conseguir alta dureza e grão refinado, você precisa muito cuidado no tratamento térmico, tá? Então, isso provavelmente foi uma opção da Sanremo para baratear custo, obviamente, e com um outro detalhe, gente. Como eu já comentei que essa lâmina tem uma geometria muito boa para fatiar, eu acredito que a Sanremo, como vários fabricantes industriais de lâminas, optou por ter uma lâmina que até role o fio com bem mais facilidade, mas esse fio seja reposto com uma chaira lisa de aço, tá? Do que uma lâmina que corra maior risco de fraturar. Como a geometria dessa lâmina não é lá muito robusta, peraí, deixa eu ver se desligou aqui o celular. Não, parece que estamos ok. Então, como essa lâmina não é do tipo mais robusta, provavelmente a Sanremo optou em produzi-la com essa dureza mais baixa, o que é uma infelicidade, pelo menos do meu ponto de vista. Cabral, então você deixaria de comprar essa lâmina por causa disso? Absolutamente não. Essa lâmina é uma fatiadora que eu estou impressionado, tá? Tanto é que eu decidi nem levá-la na lixadeira, porque dá para mim ganhar em geometria geral levando essa lâmina na lixadeira? Dá. Aí ela vai virar um monstro. Quando e se eu resolver fazer isso? Mas só com esse desbaste que eu fiz no fio, ela já está uma maravilha. Então não estou vendo muito, não estou vendo muito motivo para eu levá-la na lixadeira, tá? Então, acho que era basicamente isso que eu queria apresentar para os amigos. Ela tem uma pontinha aqui, gente, que mesmo na minha afiação, é lógico, a gente toma um cuidado no afiar, a pontinha está parecendo uma agulha, tá? Óbvio, não é lâmina para você cravar numa madeira e fazer a alavanca. Mesmo nessa dureza, com essa pontinha delgada do jeito que está, você vai fraturar a ponta, tá? Não é para isso. Essa lâmina é para cortar e cortar muito bem. Com um detalhe, Cabral, o comprimento da lâmina é legal para onde a limitação é 10 centímetros de lâmina. Mesmo que você pegue aqui do pezinho do ricaço dela até a ponta da lâmina, ela tem 9,6 centímetros. Se você pegar do meio dela até a pontinha, ela tem 9,2 centímetros. E se você pegar desde o dorso aqui até a pontinha,
ela tem 9,3 centímetros. Então, completamente legal em Minas, Rio, São Paulo, sei lá mais onde. Se você quiser pegar com uma régua, fazendo a curvatura, o comprimento real de fio dela, 9,4 centímetros real de fio, pegando do calcanharzinho do fio aqui até a pontinha. Se você contar desde aqui do... vamos chamar isso aqui de choil de afiação, tá? Se você pegar daqui até lá, ela dá 9,9 centímetros. Portanto, completamente legal sob qualquer aspecto, tá? Isso não será problema. Mais alguma coisa que eu possa falar? A textura do G10 muito boa, não é muito agressivo, mas dá um excelente grip, tá? Pelo que eu ouvi dos outros modelos, alguns comentários, apenas o de alumínio, de talas de alumínio, é que é mais escorregadio. Inclusive o modelo de G10 revestido com fibra de carbono, como essa fibra de carbono tem uma ligeira textura, até ele tem um bom grip. Mas eu acredito que não bata o grip desse G10, tá? E de novo, gente, quando você empunha a lana, desculpe, olha o tamanho dessa lana. Quando você empunha, a sensação é que ela é absurdamente leve. É muito leve no empunhar. Não te cansa a mão. Inclusive, para você cascar qualquer coisa, é muito confortável, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar no momento, né? Já falei dos detalhes construtivos. Então, acho que é basicamente isso, pessoal. A única desvantagem real que eu vi foi a dureza, tá? Eu disse que é broxante, mas é uma lâmina que já caiu no meu gosto, tá? Pelo desempenho dela no cortar. Cabral, vai rolar o fio com mais facilidade? Vai, tá? Mas se a gente considerar que, por exemplo, as Victorinox que o Daniel me presenteou, as de desossa, por exemplo, eu trabalho com elas hoje com 15 graus de microfio. E olha, eu desosso vários cortes de pernil, de lombo com vértebra e costela e coisa, e o uso de quando em quando de uma chairazinha. No caso, eu estou usando cerâmica, gente, porque eu tenho a chaira cerâmica fina, mas a chaira lisa faria a mesma coisa. O fio fica beleza, tá? Então, quer dizer, é o que eu acharia ideal de dureza para essa lâmina? Não. Para mim, o ideal para ela seria 60 RC. Mas 56, tá certo. Eu esperava pelo menos um 58. É isso que eu falei que é meio broxante. Mas não tira o meu gostar da lâmina. Se você me perguntasse na seca, Cabral, você compraria de novo? Compraria tranquilamente. Mesmo sabendo que a dureza fosse a mesma, os mesmos 56. Para mim, como dizem os americanos, não seria um deal breaker, né? Ou seja, não cancelaria a minha vontade de comprar essa lâmina. Por quê? Por causa da qualidade geral da lâmina em si como fatiadora, da geometria da lâmina, tá? Isso para mim é o mais importante, o desempenho dela. Se eu vou ter que retocar o fio com 2, 3 passadas de uma chaira de aço liso ou de cerâmica, a cada X cortes que eu vá fazer em Y coisas, eu não me importo com isso, porque isso eu levo não mais do que 2 segundos para fazer isso, tá? Então, é uma lâmina que eu recomendo para os amigos, principalmente para aqueles que estão em localidades, não é o caso do Brasil ainda, e tomara que persista assim, em que são proibidas lâminas com trava, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, tá? Ou da Inglaterra, mais propriamente dito. Então, é uma lâmina que eu gostei muito, comprei por
na loja oficial da Sanremo no AliExpress foram 17 dólares, tá? Acredito que o preço... Não, eu comprei numa promoção que foi... Eu comprei por 15 dólares. Acho que foi até o Daniel... Não, foi o... Ô, gente, como é que é o nome? Ele tem que me bater por... ele mudou lá do Nordeste para o Rio Grande do Sul. Gente, que falta. Eu considero isso um absurdo. Como é que eu esqueço? Clístenes. Clístenes, desculpe. Mas fugiu mesmo o seu nome. O Clístenes que me passou um e-mail me alertando da promoção da Sanremo em várias lâminas com desconto. Aí na hora que eu vi o desconto, eu comprei essa daqui. Então, mas a 17 dólares, gente, é uma lâmina que vale a pena, tá? Então, eu acho que era isso por hoje. Voltei porque eu esqueci de comentar um detalhe importante com os amigos. Quando eu fui fazer o desbaste no fio dessa lâmina, desbaste de alívio, eu não apertei o pino pivô, justamente para ver como é que ela se comportaria, e não usei o eixo trava, tá? Então ela estava com aquela bambeza, entre aspas, da lâmina. Vou confessar aos amigos, foi um pouco chato, tá? Porque às vezes no voltar na pedra a lâmina tendia a ceder. Tá certo que quando eu afio, eu apoio os dedos aqui na lâmina e isso dá uma certa estabilidade, tá? Mas no voltar com a lâmina na pedra, ela tendia a fazer esses movimentos de fechamento aqui. Cabral, não bastava só colocar o eixo trava? Sim, gente, bastaria. Mas eu queria ver como seria afiar essa lâmina do jeito que ela vem de fábrica, com o pino pivô mais frouxo, ou seja, a lâmina fechando com muita facilidade. Eu queria ver como era afiar ela do início ao fim assim. E foi isso que eu fiz. Da pedra carborundo até a iceberg que o Daniel me deu de presente. Depois finalizando numa pedra natural que eu tenho, o desbaste de alívio. Foi tudo feito com a tensão original do pino pivô e com a pouca, como eu vou chamar, estabilidade da lâmina para fechar, tá? Então foi bem chatinho. Não que eu levasse mais tempo, mas eu tive que prestar mais atenção, tá? Para evitar erros, né, no desgaste e risco para os meus dedos, tá? Então quando os amigos forem afiar ou qualquer coisa assim, como dica, deixem o pino trava na posição para que a lâmina tenha estabilidade para vocês fazerem a fiação sem correr risco algum. Era só esse adendo importante que eu tinha esquecido. Um abraço.